Então, mais uma vez, boa noite, gente. É um prazer, uma honra ter todos vocês aqui hoje à noite. Essa é uma aula do Desperta para o Sono. É um projeto que a gente está desenvolvendo de ter aulas todas as terças-feiras, das 7 às 8. Essas aulas ficam gravadas, são disponibilizadas para os nossos alunos que estão em curso. E a ideia é manter vocês conectados e que vocês participem diretamente comigo. Então, não é porque é uma aula aqui online que eu vou falar sozinha. Não, tá? Então, aqui é para a gente ter tempo. Então, se não conseguir fechar tudo hoje, semana que vem, estou aqui de novo, a gente continua e vocês possam ter essa oportunidade, tá? Eu já quero abrir também, olha, na semana passada, a Madri que trouxe um caso clínico para a gente discutir. Então, se vocês quiserem trazer casos clínicos para a gente discutir, podemos discutir. E aí eu vou orientar vocês a mascarar ali para não expor o paciente, tá? Mas é um olhar clínico que eu quero trazer aqui para vocês. Não é aquela aula estruturada, slide pesado que a gente tem que ter também, mas aqui a minha ideia é mais uma coisa, um momento clínico mesmo para a gente discutir o que tem, trazer, elucidar, esclarecer, tirar a dúvida de vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Primeiro, eu quero colocar esse slide para a gente lembrar. Estão vendo aqui minha câmera, minha aula, minha apresentação? Sim, Espera aí só um pouquinho que eu tenho que tirar um negócio aqui da minha tela, gente. Espera aí. Hum. Aí. Então, gente, lembrando, olha, eu tenho 4 tipos de polissonografia, certo? E do mais complexo ao mais simplificado. Mas não é porque o exame é simplificado que ele é insuficiente. Isso é importante a gente entender. Se eu tenho um paciente que tem muitos sinais sintoma, que tem muita queixa, e ele não, e eu faço o exame simplificado e ele dá positivo, ok, eu já fiz o diagnóstico dele. Se ele vai fazer um CPAP, por exemplo, ele vai ter o acompanhamento ali com o orímetro, que vai gerando aqueles relatórios diários. Se ele vai fazer aparelho intraoral, eu sugiro que, mesmo você tendo um Biologix positivo, ou uma Poli 4, né, positiva, que você peça também uma polissonografia completa, onde nós vamos poder ver toda a estrutura do sono do paciente, que são parâmetros importantes. Alguns de vocês, né, já tiveram as aulas de preditores de sucesso, então saber quais são todos aqueles parâmetros, né? Apneia mais leve, apneia posicional, menos de saturação, não acontecer durante o sono REM. Então, tem vários parâmetros dentro do exame completo de polissonografia que sinalizam para o maior ou menor sucesso. Então, é importante a gente entender que as polissonografias simplificadas, elas vão servir, sim, como um diagnóstico quando ele fecha, né? Quando ele é positivo. E aí eu posso conduzir esse paciente para o tratamento. Depende do tratamento também que ele vai fazer. Mas se eu tenho a queixa clínica e o paciente responde, não fecha o diagnóstico, dá negativo nos exames simplificados, obrigatoriamente eu preciso encaminhar ele para uma polissonografia completa. Então, a polissonografia tipo 1 é aquela que tem eletroencefalo, eletroóculo, eletromiograma, eletrocardiograma, fluxo aéreo, esforço expiratório, saturação. Então, com esse exame, eu consigo fazer a maior parte, né? Existem mais de 80 tipos de distúrbios do sono, a polissonografia é o padrão ouro para a maior parte deles. Então, quando eu penso em exame do sono, em polissonografias, eu não posso pensar só em apneia obstrutiva do sono, tá? Aqui é o foco nosso hoje, mas não é só isso. Então, ele vai fazer o diagnóstico de distúrbios do sono, e no caso da apneia obstrutiva do sono, ele vai trazer também marcadores de gravidade. A diferença da Poli 1 para o Poli 2 é que a Poli 1 eu tenho um acompanhamento do técnico. Aqui está até colocado em laboratório de sono, gente, porque normalmente é assim que acontece, tá? Mas eu tenho polissonografia completa, tipo 2, rodando dentro de um laboratório de sono.
não necessariamente sendo acompanhado por o técnico. Da mesma forma, eu posso ter uma polissonografia com todos os canais realizada em casa, onde o técnico vai e dorme na casa dele. Tá? Em Belo Horizonte mesmo, eu estava conversando com uma médica que ela está fazendo isso. Ela participava de um grupo grande, saiu, levou o equipamento e agora ela vai na casa da pessoa e monta todo o serviço lá. Né? Então, ela tem uma poli tipo um completa, não necessariamente no laboratório, mas com o acompanhamento do técnico ali durante toda a noite. Tá? Então, lembrando aqui desses 4 tipos. Como eu falei com vocês, não consigo, lógico, falar de tudo nesse tempo que a gente tem hoje. Então, eu trouxe para nós aqui uma polissonografia do tipo um, e a minha intenção é que a gente vá discutindo cada parte desse exame, o porquê e como correlacionar isso com a queixa clínica do paciente, ou com a história clínica do paciente, tá? E aí eu quero que realmente vocês participem comigo, que a gente vá discutindo junto esses parâmetros que eu vou colocar aqui, tá? É importante a gente saber assim, Thaís, qual tipo de polissonografia, né? Até alguém colocou aqui, será que é importante a gente saber? Nem sempre, né? Esse exame tipo um ou tipo 2 está disponível. Eu não sei se a Thaís está aqui, é uma questão sempre que a gente conversa, que é sobre isso, né? Lá no Pará, no interior do Pará, eu não tenho polissonografia tipo um, eu não tenho polissonografia tipo 2, né? Eu tenho uma poli tipo 3 ou uma poli tipo 4. Lá na época não tinha nem polissonografia tipo 4. Então, ela falou, tá, será que eu posso comprar um Biologix e começar a fazer? Gente, se é o que nós temos, né? Então, pode, tá? Então, respondendo a pergunta, acho que é da Eveline, né? É disponível? Né? Qual exame está disponível? O exame que está disponível é o que você tem. Se for tipo um, melhor opção. Se não, os exames simplificados já vão nos ajudar. E não é só o paciente ter condição de fazer o exame, né? Do exame está disponível. É o paciente ter a disponibilidade para ir fazer esse exame, que é um exame que ele tem que sair de casa, tem aquele tanto de fio conectado. Muitas vezes, esses exames simplificados, o paciente que veio ali com a queixa do ronco, ele veio trazido pela esposa, a hora que faz o exame simplificado, que ele vê realmente tanto que ele desatura, ele até se encoraja a fazer uma polissonografia completa, né? Qual exame solicitar? Depende do que você está investigando. Então, como eu falei com vocês, existem mais de 80 tipos de distúrbios do sono. O que que você está investigando, né? É algum exame que eu preciso saber, algum movimento que o paciente faz durante a noite, que eu preciso fazer esse diagnóstico, eu preciso ter o técnico acompanhando, né? Então, qual é o objetivo do exame? Eu quero só confirmar o diagnóstico, eu quero fazer um rastreio, eu quero acompanhar a evolução do tratamento do meu paciente. Quais são as condições clínicas, quais as comorbidades associadas que esse paciente tem? Isso é muito importante, porque, por exemplo, se eu tenho um paciente que é cardiopata, ele tem várias condições clínicas que podem estar associadas. Por exemplo, uma apneia central, né? Cheyne-Stokes, vem sempre escrito no relatório de polissonografia completa. Se teve ou não Cheyne-Stokes, é um tipo de apneia central. E a apneia central eu capto pela movimentação da cinta torácica. Se eu não tenho cinta torácica, como que eu sei se o paciente tem apneia obstrutiva ou se ele tem apneia central? Né? Eu não sei. Então, por isso que é importante a gente entender que existem várias comorbidades que podem estar acontecendo ali e que nós precisamos sim investigar, tá? Esse exame tem validação científica, né? Porque isso, hoje está crescendo muito e quando a gente vai em congresso internacional, a gente, assim, a feira é impressionante, com tanto de equipamento vestível que já tem, né? O Gabriel, que já deu aula para vocês, ou para a maioria de vocês, ele mesmo está validando uma faixa, né? Tipo aquelas faixas de tenista para fazer eletroencefalo. Penso tanto que não vai simplificar, né? Mas ainda não tem validação. E custo do exame, tá? A maior parte dos convênios cobrem o exame de polissonografia e normalmente ele cobra o exame tipo um, que é o exame completo, tá? Alguns pacientes pagam uma taxa extra e esse laboratório ele leva, né? Ele vai e monta o exame do paciente na casa do paciente, existe isso, tá?
Alguns convênios estão aceitando exames simplificados e cobrando, recebendo como tipo 1 ou tipo 2. Então, eu sugiro que quando você for pedir o exame de polissonografia e o seu paciente for fazer por convênio, você especifique o tipo de exame que ele vai fazer, tá? Então, eu solicito polissonografia tipo 1 ou tipo 2 para investigação diagnóstica e especifique, porque a maior parte dos convênios estão aceitando politipo 3 e politipo 4 como diagnóstico, e isso depois invalida, né? Impossibilita do paciente usar um outro exame, realizar esse outro exame em um outro momento, né? E como interpretar esse exame de polissonografia, que é o objetivo aqui que eu quis trazer para vocês, né? Primeiro, eu tenho que saber qual que é o tipo do exame que meu paciente vai fazer. Conhecer os parâmetros de referência, porque se eu não sei o que é normal, como que eu vou interpretar o que é diferente? Como que eu vou identificar o que está alterado? Além daquele resuminho que aparece ali na primeira página, eu preciso saber interpretar e avaliar as tabelas, avaliar os gráficos, que é um dos gráficos, o hipnograma, né, que as meninas já colocaram aqui que tem queixa. E o que é muito importante, gente, correlacionar com a anamnese que você fez, né? Às vezes vocês me mandam o exame de polissonografia, tá isso, esse paciente pode colocar aparelho intraoral? Gente, não sei o resto, né? Se você é da reabilitação, a mesma coisa de te mandar uma série completa de periapical e falar assim, planeja o caso clínico desse paciente. Não tem como, você precisa avaliar esse paciente clinicamente, né? Mesma coisa de você, especialista em DTM, eu te mando a tomografia, te mando a ressonância muito bem feita e falo assim, o que que você tem que fazer nesse paciente? Se você não avaliar a biomecânica, se você não palpar esse paciente, se você não entender a clínica do paciente, não tem como você interpretar. E é a mesma coisa aqui, né? A gente sabe, por exemplo, vamos já começar aqui no exame. Peraí. Quero só lembrar com vocês mais uma coisa aqui, ó, que o foco nosso é a apneia de sono nesse exame que eu vou mostrar, tá? A apneia obstrutiva de sono, ela é uma condição progressiva, né? Então, eu tenho ronco, o paciente começa com ronco simples, depois esse ronco fragmentando o sono, é o que nós chamamos de resistência de vias aéreas, depois eu tenho que é o achatamento da curva, aí eu tenho uma apneia leve, até 5 eventos por hora de sono, paciente é considerado saudável, de 5 a 15, apneia leve, de 15 a 30, moderada, mais do que 30, ele é considerado um apneico grave. E é preciso lembrar também que os eventos obstrutivos, né, a apneia obstrutiva do sono, ela tem resistência de vias aéreas, como eu mostrei para vocês, mas eu tenho a hipopneia, que é a limitação do fluxo aéreo, e de pelo menos 30%, e eu tenho a apneia obstrutiva do sono, que a apneia é quando eu tenho uma obstrução de 90% do fluxo aéreo. E essa apneia, ela pode ser obstrutiva, quando alguma coisa está fechando a via aérea do paciente, ou pode ser central, uma ausência de comando. E aí, quando vem lá índice de apneia e hipopneia por hora de sono, ele está contemplando hipopneias e os diferentes tipos de apneia, tá? E como que eu sei qual tipo de exame de polissonografia eu consigo identificar e diferenciar isso? Para saber se uma apneia é central ou obstrutiva, eu tenho que ter cinta. Para saber se é uma hipopneia ou se é apneia, eu preciso ter fluxo, fluxo aéreo. Para saber se é resistência de vias aéreas ou não, eu tenho que ter eletroencefalo. Então, vocês entendem que diferentes tipos de exame, diferentes parâmetros, então eu não posso comparar um exame com outro. Eu não posso comparar uma polissonografia tipo 1 com uma tipo 3. Posso comparar um tipo 2 com a tipo 4, né? São diferentes os parâmetros. E aqui eu coloquei para vocês o que a gente tem que extrair do exame de polissonografia tipo 1. Então, o que que tem que ter lá na sua ficha clínica, tá? Eu tenho que ter, sempre eu vou voltar e olhar na polissonografia, olhar ela inteira. Se você fizer uma tabela dessa, quando você for avaliar o seu paciente, fica mais fácil, né? Então, olha aqui, os dados básicos. Qual é o tipo de polissonografia? Tipo 1, 2, 3 ou 4? Lembrando-se que polissonografia, gente, polissonografia é a tipo 1 e 2, tá? Nós que adotamos o termo polissonografia para tipo 3 e 4, que o termo correto é poligrafia, tá? Porque não tem avaliação de estagiamento de sono. É uma polissonografia antes de começar a tratar? Polissonografia inicial ou polissonografia basal, é outro termo que nós utilizamos. É uma polissonografia com aparelho intraoral? É uma polissonografia com CPAP? Qual a data
e qual o peso do paciente. Antes a gente colocava aqui o IMC, mas eu prefiro colocar o peso, porque o IMC, na verdade, o paciente não muda de altura, né? Mas peso muda com muita frequência. Então, falar assim, e o peso está diretamente relacionado ao marcador, à manifestação da apneia, né? Trazendo ali o desequilíbrio anatômico. Então, isso é importante a gente anotar, tá? Dados do sono, eficiência, lembrando que eficiência não é qualidade, é o tempo que o paciente dormiu, da hora que eu liguei até a hora que eu desliguei. Índice de despertares, esses despertares, eles estão relacionados à apneia do sono ou a outro distúrbio do sono? Porcentagem de cada estágio de sono. Dados da apneia obstrutiva do sono. IDR é quando eu associo resistência de vias aéreas, apneia e hipopneia. IH, apneia e hipopneia. Índice de apneia, IA. IH, índice de hipopneia. Índice de apneia durante o sono REM. Índice de apneia e hipopneia em posição supina. É um outro parâmetro muito, muito importante, gente. Porque eu tenho paciente, já viu isso na rotina de vocês? Não, doutora, eu só ronco quando eu tô de barriga para cima. Isso acontece, tem paciente que só ronca, tem apneia de barriga para cima. É aquele paciente que chega para a gente e fala assim: não, doutora, minha esposa me cutuca a noite inteira para me virar. Né? É esse tipo de paciente. Mas quando vai fazer uma polissonografia tipo 1, aquele tanto de fio, muitos pacientes, eles ficam com medo de mexer e dormem a noite inteira de barriga para cima. E na rotina, ele fala que ele nunca dorme de barriga para cima. Então, a gente precisa perguntar para o paciente que posição que ele dorme, ver no exame a posição que ele dormiu, ver se é similar e se não for, gente, eu preciso interpretar isso, tá? Com relação aos dados de saturação, tempo abaixo de 90%, lembrando que a saturação eu vejo aqui no oxímetro. Então, se o paciente movimenta, dependendo da movimentação que ele faz, eu posso ter um leve deslocar aqui dessa desse oxímetro e ele tem um nadir, né? E se essa dessaturação ela está associada aos eventos de apneia e hipopneia ou não? Isso é uma condição importante, gente, lá para os exames simplificados, para as oximetrias. Por quê? Eu tenho lá o índice de dessaturação, que é o número de vezes que a saturação caiu 3 pontos percentuais, ou 4 pontos percentuais, dependendo do exame que você vai, dependendo do aparelho que você vai utilizar, ou eu tenho a dessaturação ao longo do tempo. Por que que isso é importante? Porque a apneia, ela é uma dessaturação intermitente. Então, o paciente fecha a via aérea, depois que fechou a via aérea, outra coisa, né? A dessaturação, ela é captada alguns segundos depois da obstrução, certo? Porque ele vai captar lá no oxímetro. Então, até esse sangue com baixa oxigenação chegar aqui, eu tenho essa dessaturação, né? Então, a apneia é o índice de dessaturação. Então, o paciente fica com a saturação boa, de repente ele cai. Saturação boa, de repente ele cai. Então, eu tenho essa dessaturação, esse índice, essa intermitência. Mas eu tenho aquele paciente, por exemplo, que tem uma asma, que tem DPOC, que é pós-Covid, teve alguma sequela, que tem uma dessaturação mantida. Então, ele pode ter, por exemplo, um índice de dessaturação de 5, sei lá, um índice de dessaturação de 10 e passar 60% do tempo com a saturação abaixo de 90. Então, interpretar e entender isso é importante. Então, você precisa entender a fisiopatologia da doença para conseguir interpretar o exame, tá? Por isso que a gente, é uma coisa que a Ana Paula falou, nossa, tá aí, você fala que a gente pode pedir qualquer exame desde que a gente saiba solicitar e interpretar. Para você saber interpretar, você tem que saber a doença. A partir do momento que você sabe a doença, conhece os padrões de normalidade, aí você vai correlacionar com a clínica do paciente e então interpretar o exame, tá? E o bruxismo? Lembrando, gente, que ó, uma polissonografia completa, uma polissonografia tipo 1, ela tem uma variabilidade de 30% de uma noite para outra. Então, se está tudo bem, se eu faço hoje uma polissonografia tipo 1 e meu índice dá leve, a variabilidade não vai ter tanta interferência. Mas se eu tenho lá uma polissonografia é, desculpa, uma apneia grave, se você tem um índice lá vamos supor, 30 por hora de sono, se ela diminuir 30, ou se ela diminuir 30%, ou se ela aumentar 30%, ela vai continuar sendo de moderada para grave. Agora, numa paciente mais leve, essa variabilidade ela vai ter um impacto mais importante, porque se ele tem um índice de 5, ele pode passar a ser um paciente saudável, pode passar a ser um paciente com apneia leve. Então, essa variabilidade pode também acontecer. Quando eu falo de bruxismo,
essa variabilidade também acontece, tá? Então, dados de bruxismo, hoje a gente fala que o diagnóstico do bruxismo ele é clínico, tá? Pelos marcadores orofaciais, pela queixa do paciente, pelo relato clínico, pelo que você está vendo nas estruturas orofaciais do paciente, porque a variabilidade é grande, a dificuldade de interpretação é grande e nem todo laboratório está preparado para fazer o laudo do bruxismo, porque não é um parâmetro obrigatório no exame, tá? Então, aqui eu até coloquei, porque alguns vêm, né, os dados ali do bruxismo, mas lembrando que clinicamente, o diagnóstico do bruxismo na sua rotina clínica, o diagnóstico do bruxismo é essencialmente clínico, tá? Eu coloquei aqui agora, vamos abrir o exame que eu preparei para vocês, para a gente olhar ele junto. Peraí. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês não deixam eu ficar falando sozinha aqui, viu? Principalmente agora. Quero que vocês me perguntem, tirar as dúvidas, né? E o porquê que tem cada parâmetro desse aqui também é importante, tá? Deixa eu só abrir aqui porque eu vejo vocês. Ô, Thaís, Oi. posso te fazer uma pergunta? Pode. Durante o nosso curso, a gente vai se deparar várias vezes com essa polissonografia, né? Vai. Porque tá parecendo grego. Eu tô ficando desesperada. Quem que tá falando? Quem que tá falando? É a Maíra. Ah, Mayra, calma, calma, tá só começando. Nossa, essa é a primeira aula de polissonografia, tá só começando. Tá? Ó, vamos ver, vamos dando seguimento aqui. Olha, tem muitos ex-alunos aqui, então a gente vê que é uma queixa, que é uma polissonografia é um desafio, tá? E sempre vai ser. Então, o importante é você tentar correlacionar e o que eu for trazendo aqui, se tiver dúvida, eu puder ir respondendo ao longo aqui dessa discussão, vamos responder, tá? Olha, primeira coisa, idade, 41 anos, tá? Eu lembro que a Pinetsona, ela aqui, esse olhar, gente, parece que eu risquei a tela aqui. Esse olhar, ele é... Ai, vamos ver. Esse olhar, ele é para apneia de sono, tá? E é uma polissonografia, a gente vai... Hoje nós vamos falar sobre a polissonografia tipo 1, tá? Então, esse aqui é um paciente de 41 anos, então ele é um paciente jovem, certo? E aí, se eu penso que dependendo do tratamento que ele vai ficar, vamos supor que ele vai viver mais 20 anos, ele vai ficar 20 anos com aparelho intraoral, né? Será que essa é uma idade interessante aqui para um paciente fazer uma cirurgia ortognática? Quais são as condições clínicas desse paciente? Então, a idade, eu já tenho que estar pensando que eu estou tratando uma doença que ela é progressiva, que ela tende a piorar ao longo da vida e que esse paciente vai ter que tratar, e os tratamentos que nós temos hoje não são curativos. Então, é aquele paciente que vai ficar com o aparelho intraoral durante muitos anos, vai ficar com CPAP durante muitos anos. Será que a característica craniofacial dele permite uma cirurgia ortognática que vai tentar ser um pouco mais resolutiva? Tá? Então, a idade é importante para isso, porque as comorbidades associadas inerentes dessa idade também é importante, tá? Ser do sexo masculino, a gente sabe que eu tenho uma mulher para cada 4 homens, então é mais prevalente nos homens. O peso, pelo desequilíbrio anatômico, e esses dados são importantes você colocar lá na sua tabela de evolução, porque pode impactar diretamente o resultado. E a perda de peso, gente, pode reduzir. Se eu falo, o que a literatura traz é que se eu perco 10% do peso, eu tenho já um impacto positivo aqui na polissonografia. Isso precisa ser dito para o paciente, tá? A data que aconteceu, a gente fala assim, Tais, quanto tempo eu posso considerar esse exame válido como exame diagnóstico, prévio à instalação do aparelho intraoral? Depende. Normalmente a gente considera 1 ano, tá? Mas o que é importante, gente? Assim, eu investigar, eu avaliar o paciente. Olha, você fez esse exame 11/12/2000, vamos supor que aqui fosse 2023. De lá para cá, você ganhou peso? Quais as comorbidades que mudaram, né? Tá tomando alguma medicação? Se é mulher, entrou na menopausa? Se é homem, descobriu alguma alteração cardiovascular?
Então, é importante a gente ter, assim, se me perguntar, tais um tempo, a gente normalmente considera um ano, mas nesse um ano eu preciso saber o quanto a clínica do paciente mudou, tá? Para poder considerar esse exame um bom exame diagnóstico pré-tratamento. Porque depois, se é um exame muito antigo e eu vou querer fazer um exame, como esse aqui, ó, o paciente usou o aparelho intraoral durante o exame. Para avaliar o resultado terapêutico, se esse paciente não era mais uma apneia leve, vamos supor que ele já era um paciente que lá em 2023 ele era apneia leve, pré-tratamento hoje ele é uma apneia moderada, e o resultado terapêutico eu vou comparar com o exame que era um subdiagnóstico, né? Então, um exame mais perto possível do que você vai tratar é o melhor, tá? Eu sempre pergunto para o paciente assim, como foi esse exame para você? Tá? Foi um exame que você conseguiu fazer? Foi um exame comum? Você acha que ele replicou na sua percepção, antes de explicar qualquer coisa para o paciente? Você acha que foi um exame bom? Principalmente exame de diagnóstico. Aí ele vai falar, ah, Thaís, eu acho que eu consegui dormir. Ou então, nossa, foi péssimo, foi fora do meu horário. Ou então, o ar-condicionado estava barulhento demais. Então, perguntar para o paciente como foi o exame é importante, tá? Então, aqui já vem, né, no laudo. O exame realizado em ambiente calmo e climatizado, com início de registro de apagar das luzes. O apagar das luzes, eles falam que é o boa noite, tá? E o despertar espontâneo, isso aqui também é muito importante, tá? Aqui, então, eles estão falando aqui que o paciente não foi acordado. E ele traz aqui, olha, esse exame, o paciente usou o aparelho intraoral durante todo o exame. Ah, uma pergunta que às vezes vocês me fazem, né? Thaís, o paciente tem 2 anos, 3 anos que fez a polissonografia basal e agora eu vou fazer a polissonografia com o aparelho intraoral. Eu posso fazer split night? O que que é o split night? Ele dorme metade da noite sem o aparelho, acorda no meio da noite, põe o aparelho e termina de dormir. Será que ele pode? Por que que isso? Eu não gosto de exame split night. Porque a gente sabe que o sono não é igual a noite toda, né? Na primeira metade da noite eu tenho um sono mais profundo. Na segunda metade da noite eu tenho mais sono REM. O sono REM eu relaxo mais a musculatura. Eu tenho paciente que tem apneia só durante o sono REM. E aí eu vou usar o aparelho intraoral em qual momento? Na primeira metade da noite ou na segunda metade da noite? Será que se eu colocar o aparelho intraoral na primeira metade da noite eu vou favorecer um resultado melhor, porque ele não tem menos REM? Será que se eu colocar o aparelho intraoral na segunda metade da noite, ele pode ter mais dificuldade para pegar no sono? Porque aquela pressão para o sono, do início do sono, já passou. Então, eu, tá, especialmente não gosto do split night, tá? Mas é uma pergunta que é comum entre vocês. Ó, o exame foi iniciado às 21 horas e finalizado às 5h35. Isso aqui é muito importante, muito importante. Primeiro, porque é um exame tipo 1. Então, o paciente está lá na clínica. Lá, eu já fiz a anamnese do meu paciente antes. E se o meu paciente, gente, por acaso, ele tem o hábito de dormir 11h30 e acordar às 7 horas da manhã? O que que vai acontecer com esse paciente? Aqui, no exame, onde ele foi, um exame que começou às 9 e terminou às 5h30 da manhã. Vocês entendem que, assim, ele ligou às 9, mas ele está acostumado a dormir às 11, ele pode ter uma latência para o sono aumentada, que é aquele tempo até pegar no sono? Ele pode ter, se ele foi despertado antes do horário habitual de sono, que ele está acostumado a acordar às 7 da manhã e ele foi despertado às 5h30, ele pode ter uma restrição de sono REM? Pode ter. Então, correlacionar com a clínica do paciente é importante. Olha como um dado que você parece assim, nossa, é tão simples aqui, é tão qualquer, mas é muito importante para você interpretar. Por isso que a clínica é soberana, tá? Ó, a latência para o início do sono foi de 29 minutos. Qual que é o parâmetro de referência, gente? Latência para o sono é o tempo da hora que eu liguei até a hora que o paciente pegou no sono. 30 minutos no sono é um parâmetro importante, né? Então, eu considero que esse paciente demorou um pouquinho para pegar no sono, mas eu não sei qual que é o horário que ele normalmente costuma dormir. Então, será que é uma insônia inicial ou será que é uma adaptação da noite fora de casa, né? Latência para o sono REM. Quantos? Eu falei para vocês que a segunda que eu tenho é que o sono REM ele acontece mais na segunda metade da noite. Mas um ciclo de sono, ele acontece quando começa a pegar no sono
né? No primeiro estágio do sono até o primeiro sono REM. E se um ciclo de sono tem, em média, 110 minutos, então é mais ou menos esse intervalo ali que vai ser a latência do sono REM. E aqui, a latência para o REM está um pouquinho diminuída, tá? O tempo total de sono foi de 449 minutos. Olha, o que que é importante? Quando que eu sei que eu preciso repetir um exame? Se o meu paciente... Pode falar, Júnia. Pode abrir a câmera e perguntar e comentar. Thaís, Ah, nesse caso desse paciente aí, se você chega e conversa com ele e ele responde que não, Thaís, eu sou esse paciente que estou acostumada a dormir 11 horas da noite e acordar mais tarde. uhum, Aí você grava essa informação e meio que desconsidera essa latência, essa exatamente. latência para o início do sono aumentada, não é isso? Sim. Até que a latência para o REM está tá até aceitável, né? Não tá tão ruim. Não, o dele aqui Mas não tá tão assim, ruim. Não tá. não tá. É Mas importante. assim, é assim que você vai descartando a possibilidade dele ter insônia, e é assim que você vai começando a descartar, não é? Você vai Entender usando o a porquê. polissonografia para descartar os outros distúrbios que não seja apneia, porque a meu ver, assim, a polissonografia te dá uma noção boa da apneia, Uhum. mas dos outros distúrbios, eles vêm assim, você vai comendo pelas beiradas, assim, né? Se o É. O paciente não tem apneia, ou então se ele tem uma apneia leve, aí eu fico, é isso que que me mais ele mata na pode ter? polissonografia. Não, o que mais É, ele pode ter, né? Olha, essa pergunta foi muito exatamente. boa. Se eu já sei, Júnior, se eu já sei que meu paciente tem o hábito de sono mais vespertino, de dormir mais tarde e acordar mais tarde, talvez a polissonografia tipo 1 não seja padrão ouro para ele. Não seja o melhor exame para ele. Talvez esse exame, se ele fizer o exame em casa, onde ele Uhum. pode dormir próximo do horário habitual dele, acordar próximo do horário habitual dele, talvez seja melhor. Então, se eu vou pedir o exame, se eu faço a anamnese, eu vou solicitar, para um paciente mais vespertino, normalmente eu oriento ele, olha, se for possível, faça o exame tipo 2 completo em casa, porque senão lá no laboratório de sono, ele vai ligar o exame 9h30, 10 horas e vai acordar às 5h30, porque é uma questão de trabalhista, sabe? O técnico que está ali, ele tem que sair para rodar a escala de horas dele. Tá? Então é normal isso acontecer, tá? Então, Mas, entender que existe. Pode falar, Júnior. mas acontece muito do tipo 2 o técnico também chegar super cedo na casa da É, pessoa, acontece. Acontece né? mesmo. Chegar cedo, ou então chegar cedo, tanto para montar o equipamento quanto para desligar, né? Isso acontece mesmo. Isso. Mas a gente tem que, sabe, tem que interpretar, tem que conhecer a clínica do paciente e associar a realidade dele. Mas é isso mesmo que você falou. A partir do momento que eu sei a realidade, como que é a rotina do meu paciente, eu vou adaptando e vou entendendo, interpretando aquilo ali, tá? Próximo parâmetro aqui. Então, assim, se o meu paciente, um exame, gente, para eu considerar um bom exame, o paciente tem que dormir, se ele não tem queixa de insônia, tá? É claro, tá? Ele tem que dormir pelo menos 4 horas e a eficiência do sono tem que estar acima de 85%. Lembrando que eficiência, e é isso muitas vezes o paciente, inclusive, confunde, a eficiência não é qualidade do sono, é o tempo que o paciente realmente dormiu da hora que ele ligou até a hora que ele desligou. Isso não quer dizer que o sono dele tá bom, que ele tá com uma estrutura de sono boa, tá? Então, isso é importante. Então, eficiência do sono é esse parâmetro que a gente usa quando o paciente chega lá e fala assim: Thais, não dormi nada a noite inteira, esse exame foi péssimo. Eu falo para ele assim: olha. Dormir, você dormiu. Pode ser que seu sono não tenha sido bom, não tenha sido como é normalmente, mas olha, você dormiu 90% do tempo. E eu preciso que você tenha dormido 85%. Thaís, e se meu paciente não tem queixa de insônia, ele fez uma polissonografia e essa polissonografia veio abaixo de 85%. É um critério que a gente usa para solicitar repetição de exame. A gente solicita para todo mundo?
Não necessariamente. Eu vou solicitar quando eu acredito que aquele exame pode não ter sido eficiente mesmo para identificar. Por exemplo, uma paciente lá do nosso curso, ela foi fazer o exame para avaliar resultado terapêutico do aparelho intraoral. Só que ela falou assim que eles colocaram sensores aqui no cabelo dela puxando demais. E ela não conseguiu dormir. E ela chamou o técnico várias vezes para liberar esses sensores, eles não liberaram. Então, é um exame que ela dormiu 70% da noite. Eu preciso saber que ela durma para ter os eventos de apneia, né? Os eventos vieram baixinhos, só que ela não dormiu, eficiência de sono muito baixa. Então, a gente solicita repetição de exame. Esse é um parâmetro importante, tá? A distribuição dos estágios do sono. Gente, a gente precisa saber parâmetro de normalidade, tá? E é importante que eu saiba que N1, que é aquela vigília relaxada, eu falo para o paciente, e assim, é uma porcentagem. Então, se eu tenho aumento de algum, obrigatoriamente eu vou ter uma diminuição de outro, né? Uma proporcionalidade, né? Então, eu falo para o paciente assim: olha, o N1 é aquela vigília relaxada. Você está deitada ali do lado da sua esposa, você desliga a televisão, ela fala: não, mas eu tô acordada, estou assistindo. Ah, então, é esse sono transicional. O N2, ele ocupa 40 a 50% do tempo total de sono, é um sono leve. Tá? Isso qual que é a função do N2? Não é que ele não tem uma função, a gente acredita que nós ainda não descobrimos qual é, tá? Porque se não fosse um exame, se não fosse importante, ele não ocuparia ali 50% da noite. Mas nós sabemos que é um sono mais leve, tá? O N3 e o sono REM, o N3 está um pouquinho aumentado e o sono REM está na normalidade, né? Até 20, até 25, até 20%. Então, a estrutura do sono desse paciente está uma estrutura preservada. Ele passa por todos os estágios de sono, eu tenho uma leve variabilidade ali do que deveria ser, o N2 está um pouquinho diminuído, o N3 um pouquinho aumentado, mas ele tem uma estrutura de sono aceitável, tá? Se ele tivesse aqui um sono REM zerado, isso acontece. Às vezes o paciente vem, tá, não teve nada de REM, isso acontece? Acontece, tá? Não teve nada de N3, acontece? Acontece. Então, saber qual é o parâmetro de normalidade para conseguir interpretar. Como eu falei com você, se é um paciente que não tem nada de sono REM, né, ou então tem ali uma restrição, tem 5% de REM, e a gente vai ver lá, ele tem apneia só durante o sono REM. Isso é importante? Muito importante. Então, eu tenho que entender, porque se eu vou tratar esse paciente, eu posso melhorar essa estrutura de sono, ele começar a conseguir ter um pouco mais de sono REM e ter mais eventos. Então, é importante a gente entender isso, né? O tempo acordado após adormecer, em alguns exames, ele vem com a sigla WASO, W-A-S-O, tá? 14 minutos e ocorreram 44 despertares, sendo o índice de 5. Para essa idade do paciente, parâmetro de normalidade até 10. Algum, à medida que o paciente vai envelhecendo, essa estrutura de sono ela muda um pouco. Então, eu vou falando assim, não, até 15, um idoso, faixa de 75, 80 anos, até 20 despertares por hora de sono é aceitável. Então, é importante a gente entender isso também, saber que esses despertares, eles podem ou não estar associados à apneia de sono. Quando ele não está associado à apneia de sono, movimento de pernas, outro distúrbio de sono, bruxismo, né, refluxo. Então, várias coisas podem superficializar o sono do paciente, algumas medicações. Então, a gente precisa realmente entender parâmetro de normalidade. Geralmente, a sonolência e o cansaço do paciente está associado a essa fragmentação, a esses despertares que acontecem ao longo da noite, tá? Índice de movimento periódico de membros, ele sempre aparece nos laudos, ou pelo menos deveria aparecer, porque é justamente um outro distúrbio do sono que fragmenta sono. Então, eu posso ter o paciente que está, como esse aqui, ó, ainda nem não falei, né? Mas que não tem apneia de sono, mas se queixa muito de sonolência e cansaço. Então, pode ser movimento periódico de pernas. Então, por isso que ele sempre, ou pelo menos sempre, deveria aparecer. Olha, o número total de eventos respiratórios, 102, sendo 43 apneias obstrutivas. Lembrando o critério de apneia? Quando eu tenho 90% do fluxo aéreo interrompido por pelo menos 10 segundos. Então, isso é uma apneia de sono. Então, ele teve 43 apneias, zero apneia central, né? A apneia central é quando eu tenho ausência do esforço respiratório, e eu diferencio a apneia central da apneia obstrutiva pela cinta
torácica. Então, se eu tenho uma poli tipo 3, não, tipo 3 ainda tem, né? A poli tipo 4 não tem a cinta, então não diferencia. O paciente pode estar tendo aquele índice de dessaturação e ser uma apneia central, não necessariamente uma apneia obstrutiva, tá? Ah, a apneia mista é quando o paciente começa com a apneia central e depois evolui para uma obstrutiva em um mesmo evento. Hipopneias. Para hipopneia, a gente lembrando que a gente tem dois critérios para fazer diagnóstico de hipopneia, tá? O primeiro deles é quando tem a redução do fluxo aéreo em 30%, associada a uma queda na saturação de 3% e um despertar. Tá? Então, eu preciso, para esse critério, obrigatoriamente eu tenho que ser tipo 1 ou 2. Mas existe um outro critério, que é a queda do fluxo aéreo de 30% e associada a uma dessaturação de 4 pontos percentuais. Então, são dois critérios, tá? E normalmente, na descrição do exame tipo 1, ele vem explicando mais para frente qual o critério que ele adotou, tá? Então, qual que é mais grave, apneia ou hipopneia? Se na apneia eu tenho obstrução de 90% e a hipopneia de 30%, então se o paciente ter mais hipopneias é menos grave do que ele ter mais apneias, certo? Então, se eu tenho um índice lá de 30 paradas respiratórias por hora de sono, mas dessas 30 eu tenho 5 apneias obstrutivas e 25 hipopneias, mesmo esse paciente tendo o IH de 30, ele é mais para leve do que para grave, certo? Mais para moderado do que para grave, né? Então, é importante a gente também considerar, né? Ô, Diferenciar. Thaís, Ah, Thaís, diga, Thaís. Pá. Oi, pode Só falar. no caso, o Biologix, ele não vai marcar a hipopneia. Ele marca porque ele considera as dessaturações. Ele não vai marcar a hipopneia associada a despertar. Resistência de vias aéreas, por exemplo, que o paciente não dessatura, mas fragmenta sono, ele não capta. Então, ele subestima, Hum. entendeu? Então, por exemplo, o paciente, principalmente o paciente que tem muita sonolência, cansaço, sonolência, aí faz a tipo 4, né, simplificada, vem lá normal. Será que é normal mesmo? Será que ele não tá, ele fragmenta sono e não dessatura? E quem que é esse paciente, Patrícia? É aquele paciente que tem o limiar de despertar baixo. O que que é isso? Quando ele começa a dessaturar, ele acorda. Então, é aquele paciente que fragmenta muito o sono, tem muita sonolência, mas não dessatura. Mas tem um impacto ele ter muita sonolência? Tem. Impacto neurológico, impacto cognitivo, mais risco de acidente, mais déficit de atenção, concentração, alerta, baixo rendimento. E isso não tem impacto? Então, é só a dessaturação que é importante? Não é só a dessaturação que é importante. Com certeza é a principal comorbidade associada, é muito importante, mas não é só isso. Tá? Então, eu tenho fragmentação de sono de paciente, tenho paciente com fragmentação de sono que não dessatura, isso não quer dizer que isso não é importante. Tá? Então, por isso que lá no começo eu falei, olha, fez um exame simplificado, esse exame deu negativo, obrigatoriamente você precisa levar para o exame completo, onde você vai ver os outros parâmetros também. Certo? Tá, Respondido? tá bom. Respondido. Obrigada. Tá. Tá, então o índice de distúrbio, aí aqui, ó, ele traz, né, o número de eventos respiratórios, 102, 43 apneias obstrutivas, 0 central, 0 misto, 59 hipopneias e 0 HERA. O HERA é isso que eu acabei de falar com a Patrícia, a resistência de vias aéreas, o paciente desperta antes de dessaturar. O índice de distúrbio respiratório, eu somo tudo isso daqui, foi de 13. Então, esse paciente, ele é leve, moderado ou grave? Até 5, normal, saudável. De 5 a 15, leve. Então, é o paciente que tem 13 paradas respiratórias por hora de sono. Lembrando que essa apneia, esse evento, tem que ter pelo menos 10 segundos. Mas eu tenho paciente que demora, que fica obstruído ali quase 1 minuto. Né? Será que é a mesma gravidade? Certo? Então, a gente precisa. Quantas apneias de 50 segundos cabem uma de 10 segundos? Então, às vezes, esse índice está baixo, mas a dessaturação, o evento está longo, né? Então, a gente precisa considerar isso. Tá? Então, aqui, ó, o índice de apneia e hipopneia de 13, sendo 5,7. Oi.
Mas esses dados aí que você colocou, né, que a gente precisa diferenciar, não está Uhum. escrito aí no laudo. Então, você tem que ir lá no gráfico e procurar. Não está escrito no laudo o quê, Ana? Que você falou aí, por exemplo, às vezes o paciente, ele desatura, tem uns que desaturam, Isso. ficam É, 10 segundos, é o tempo mínimo para dar o número aí de isso. apneia. Mas às Você vezes vai... alguém fica 60 segundos, é um paciente mais grave. Aham. Não tem isso no laudo. Então você tem que ir lá naquele gráfico, naquelas No páginas, meio do procurar quanto exame. tempo ele ficou. Isso, no meio do exame. No meio do exame. E isso eu estou chamando a atenção. Aqui, na verdade, eu não sei se esse paciente, não lembro especificamente desse paciente, quanto tempo ele ficou, de quanto tempo eram as dessaturações. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que não é porque o índice dele é de 13 que ele é leve. Tá? O quão leve é isso? Né? Quanto tempo ele fica? Qual a duração desses eventos? Tá? Então, isso aí é exatamente isso mesmo. Essas outras detalhes a gente vai ver ao longo do exame. Então, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, gente, não é só a primeira página que eu tenho que olhar, não é só o IH. Ah, o paciente tem um IH de 13, eu posso pôr aparelho intraoral nele? Tá, no tempo total de sono é de 13, mas durante o sono REM é de 40. E a apneia dele demora 30 segundos, 40 segundos. Será que é leve mesmo? Entende? Então, a gravidade da apneia do som está muito além do IH, a gente vai ver aqui. Nós vamos estender um pouquinho mais na aula, gente, desculpa o horário. Ó, então, índice de apneia e hipopneia de 13, sendo 5,7 apneia, 7,9 hipopneias. A saturação basal, o que que é a saturação basal? Saturação antes do paciente ter evento obstrutivo, saturação do paciente acordado. É importante que a saturação esteja sempre, o padrão de normalidade, ela está sempre acima de 90%. Mas um paciente saudável, essa saturação, se vocês medirem a saturação de vocês aí agora, vai estar 97, 98. E eu falei com vocês que a queda, lá para ter o parâmetro lá da hipopneia, tem uma queda de 3 pontos percentuais. Então, se eu tenho um padrão basal de 97 e caio 3, vocês entendem que ele ainda fica muito acima de 90? E ele caiu 3 pontos percentuais. Então, vai ter aquela intermitência da apneia, mas a saturação ainda está acima de 90. Então, quando chega abaixo de 90, esse paciente está dessaturando bastante mesmo. Tá? Então, é realmente um marcador de gravidade importante. Então, aqui, ó, a saturação da oxihemoglobina basal do paciente é 91. Então, tem um basal mais baixo. Será que ele tem alguma comorbidade? Será que esse paciente tem asma, tem DPOC, tem fibrose pulmonar, é um pós-Covid? Então, a gente precisa entender isso daqui. Tem alguma condição cardiovascular, alguma doença cardíaca, né? A média de 92%, a mínima de 88%. Então, tá bem baixo, tá? Agora, o índice de dessaturação dele, gente, de 18 eventos por hora. Então, ele dessatura muito. Olha, a dessaturação dele está até maior do que o IH. Então, será que esse paciente é tão leve? E se esse paciente, que é o caso até da Vanessa, do caso que eu estava conversando com ela mais cedo, você pergunta para o paciente assim: você tem alguma alteração cardiovascular? Não, não tem mesmo. Ele já investigou e o cardiologista falou que está tudo bem, ou ele não investigou, ele não sabe que tem. Então, um paciente desse aqui, eu encaminharia ele para um cardiologista. Ah, se ele não tem, eu vou encaminhar para ele investigar, porque você pode ser a primeira pessoa que vai identificar uma comorbidade tão grave, tá? Ó, peraí, vamos lá. A saturação basal de 91, a média de 92, a mínima de 88, o índice de dessaturação de 18. Qual que é o normal de dessaturagem? Normal é não dessaturar, né? Tá? Tem uma diminuição da frequência cardíaca durante o sono, tem diminuição da pressão arterial sistêmica, mas queda da saturação, captando aqui 3, 4 pontos percentuais, o ideal é que não dessature. Olha, e o índice de dessaturação foi de 18,9 durante o sono REM. Durante o sono REM, por que será que ele dessatura mais durante o sono REM? Será que a apneia é mais longa, porque ele relaxa mais? Olha, e de 4,8 durante o sono não REM.
Então, aqui ele já tem um marcador de gravidade também relacionado à apneia em sono REM, que eu falei para vocês, que só do paciente ter apneias predominantemente durante o sono REM são apneias mais graves. E ele permaneceu 1,2% do tempo total de sono, com saturação abaixo de 90%. É importante, o ideal é que ele esteja sempre acima, tá? Lembrando que, como eu falei com vocês, a saturação é pelo oxímetro, então se o meu paciente mexe, esse oxímetro pode cair, deslocar e ter uma queda abrupta, por isso que esse tempo abaixo de 90% é importante. E aí, na Thaís, conclusão... Oi. e esse exame dele aí, ele já fez o primeiro, né? Esse aí é com o aparelho Já, intraoral. com o aparelho Então, o intraoral. outro dele é muito pior. Não lembro, Patrícia. Não lembro mesmo. Esse eu peguei aqui para mim, porque eu queria que aparecesse aqui que normalmente o exame ele vem descrito se está usando CPAP, se está usando aparelho intraoral, tá? Mas Uhum. não lembro mesmo. A ideia aqui não é comparar o resultado do exame, não. É só para mostrar para vocês que vem escrito, tá? Tá. Uhum. E no caso, É, ele tem que fazer mais tratamentos, então, né? tem que tratar. Aí depende. Sabia que depende? Porque se ele é um paciente com IH dele de 60, que não adaptou o CPAP, será que ele está subtratado? Então depende do basal dele, né? Depende. Hoje a gente considera sucesso terapêutico quando tem uma redução de 50% do IH basal, do IH sem tratar. Quanto mais grave o paciente que não adaptou o CPAP, eu tenho boa resposta, tá? Ó, Tá. conclusão. Estudo polissonográfico com índice de apneia e hipopneia por hora levemente aumentado, presença de roncos de leve intensidade, intermitentes durante o sono. Porcentagem do tempo total de sono dos respectivos estágios dentro da normalidade. Vamos ver o próximo aqui. Aqui a distribuição dos estágios do sono, normalmente, isso aqui não fui eu que coloquei, tá? Normalmente ele vem dessa forma mesmo, né? O padrão de normalidade aqui embaixo, tá? Mas se não tiver, o ideal é que você saiba. Aí o índice de despertar, o número, o índice, o quanto tá, qual que é o padrão de referência. Agora, essa tabela é uma tabela importante, né? Que ele vem, que é o número, o índice, o número de eventos. Aqui, né, ele fala, né, apneia, hipopneia e HERA. Então, o número de eventos, o índice, o número de eventos durante o sono REM, o número de eventos durante o sono não REM, o índice em posição supina, a duração máxima em segundos, aqui foi eu não lembro quem de vocês perguntou, né? Tem que olhar lá dentro do exame, tem que olhar lá dentro do exame, né? Duração máxima, duração média, a soma, índice de apneia e hipopneia, índice de distúrbio respiratório, os valores de referência, né? E aqui ele traz, lembra que eu falei para vocês que que ele traz a forma com que ele usou, qual critério ele adotou? Né? Então, aqui, ó, apneia, queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração maior ou igual a 10 segundos. Hipopneia, lembra que eu falei que tem dois critérios? Queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada a dessaturação de 4%, com duração maior ou igual a 10 segundos. Por que ele usou esse critério de queda da saturação e não de despertar? Porque ele trouxe também o HERA, tá? Que é o achatamento da curva, ou seja, é uma redução menor do que 30%, indicado pela cânula de pressão associada ao despertar e a duração de 10 segundos, tá? Então, vamos ver aqui essa tabela, né? E aí ele divide, ó, apneias central, obstrutiva e mista. E eu já lembrei vocês o que é cada coisa, né? Eu tenho as apneias, eu tenho hipopneias, eu tenho a soma de apneia e hipopneia, eu tenho HERA, e eu tenho a soma de apneia, hipopneia e HERA. Esse paciente, ele zerou a apneia central, ele zerou a apneia mista e ele zerou o HERA, que é a resistência de vias aéreas. E aí, então, ele vem com esses parâmetros. Olha, eu tenho 43 apneias obstrutivas. Aqui eu tenho 43 apneias obstrutivas e eu tenho 59 hipopneias. Então, número de eventos de 102. Como ele não teve resistência de vias aéreas, o número total, 102. Tá? E o índice? Ó, o índice de apneia obstrutiva de 5,7. Apneia, 5,7. De hipopneia, 7,9.
índice total de apneia e hipopneia 13, certo? Tá tudo bem, gente? Tá claro isso daqui? Olhar essa tabela, tá tudo bem? Alguém que se não estiver entendendo, pode me parar, a gente vai conversando, porque isso aqui é importante a gente olhar, tá? Ô, Thaís, só o HER aí que gerou um pouco de confusão, porque você Ah, falou que como ele mediu o HER, ele desconsiderou a hipopneia relacionada ao despertar, é isso? porque ele trouxe para você os eventos que associam despertar separado. Ele adotou o critério de queda de 4 pontos percentuais. Ele poderia adotar os dois critérios, são certos. Queda de 4 pontos percentuais durante 10 segundos e redução de fluxo de 30%, ou redução do fluxo de 30% durante 10 segundos, queda no nível de saturação de 3 pontos percentuais associado ao despertar. São dois critérios, os dois são aceitos, tá? Aqui, observe que ele não trouxe, gente, tá vendo que tá zerado, ó, índice em supino? Não tem nada aqui. Esse não ter nada aqui pode ser que ele não registrou a posição que o paciente estava, certo? E pode ser que esse paciente, se ele dormir, vamos ver lá no hipnograma se aparece a posição de corpo, né? Pode ser que a gente veja lá também. Ele não registrou e tem aquele paciente que eu falei para vocês já, que só ronca, só tem apneia quando tá de barriga para cima. E aquele paciente fala assim: ai, doutora, minha esposa me cutuca a noite inteira, então meu marido me cutuca a noite inteira. Ou então eu esqueço de pôr meu aparelho intraoral, meu paciente me cutuca, e eu durmo de barriga para cima, minha esposa me cutuca, né? Aqui ele não registrou, mas teoricamente deveria ter vindo registrado, tá? E eu falei para vocês que a duração, e ele trouxe aqui, ó, duração de 10 segundos, né? Quantas apneias de 10 segundos cabem em uma de 32, gente? Três, certo? Quantos cabem em uma hipopneia de 60 segundos? Seis. Então, vocês entendem que aquele IH não é só isso? Então, esse paciente provavelmente ele é mais grave do que a gente consideraria, e pensar nesse parâmetro só de, como fala? Do IH, aquele da primeira tabela, pode subestimar muito a gravidade da doença do paciente? Os níveis de saturação, a gente já falou, olha, tempo abaixo de 90%, 1%, abaixo de 80%, abaixo de 70%, zerado. Normalmente, quando vem alguma coisa aqui, deu erro de leitura, ou esse paciente tem uma outra comorbidade, tem uma outras comorbidades associadas, comorbidades pulmonares, comorbidades cardiovasculares, tá? A saturação média está acima de 80 e a mínima 88, que pode ser um deslocar do oxímetro. Durante a vigília, ó, 92, saturação média durante o REM 92, durante o não REM 92. Número total de dessaturações, queda de 4 pontos percentuais de 68. Se ele tivesse considerado 3 pontos percentuais, podia dar maior? Poderia dar maior. O índice de dessaturação durante o sono REM, gente, de 18. E durante o sono não REM, de 4. Então, será que é a mesma coisa? E aqui ele fala de movimento periódico de pernas, que é o que a gente falou, que eu falei com vocês lá no comecinho. Por que que ele sempre aparece aqui para nós? Porque ele pode fragmentar o sono. Então, pode ser um caso do paciente que tem sonolência e fragmenta sono. Gente, e esse aqui? Deixa eu tentar ampliar um pouquinho mais aqui, que agora que eu vi que eu estou no hipnograma, tá? Aí, Carol, se tiver dúvida, você entra comigo aqui, tá? Aqui é o hipnograma, que é o gráfico, que ele sobrepõe tudo isso que a gente falou, tá? Deixa eu ver aqui, se eu ficar assim, ver se eu consigo apontar aqui, peraí. Hum, aqui, ver se eu consigo apontar. Hum, Peraí, gente, que eu quero ver se eu consigo apontar isso aqui. Não vou conseguir colocar isso aqui. Peraí.
Oi, gente, peraí. Tem que ser assim mesmo, porque senão eu não consigo apontar aqui para vocês. Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. Aí. Aqui, gente, eu tenho a saturação, é a curva. Quanto mais grossinha tiver essa curva, mais ele está dessaturando, certo? Deixa eu ver aqui onde ele mostra. Isso. A frequência cardíaca, a mesma coisa. Quanto mais grossinha essa curva, maior é a variabilidade. Na maior parte dos exames, esse aqui não traz, ele mostra para a gente, a dessaturação, a dessaturação com os risquinhos. Como está aqui na apneia obstrutiva? Então, se tivesse aqui na saturação um risquinho, cada risquinho é uma dessaturação. Na curva, eu vejo quanto dessaturou e qual é a duração dessa dessaturação, que são os marcadores, quando a gente vê lá no tipo 4 no Biologics, lembra aquela carga hipóxica? É isso, é o quanto dessaturou e quanto tempo ele ficou desaturando, aquela área embaixo da curva, aquilo ali é a carga hipóxica, que eu não consigo ver aqui nesse hipnograma, apenas com esses oxímetros, tá? A frequência cardíaca também, muitas vezes ela tá aqui, eu não sei se dá para vocês verem, eu tenho um aumento aqui dessa curva, né? Uma variação aqui nessa curva, que acontece aqui também na frequência cardíaca, que acontece mais aqui associado aos eventos de apneia obstrutiva. Aqui nesse azul, a apneia central, não tem nem um risquinho. Aqui, a apneia obstrutiva. Cada risquinho desse é uma apneia obstrutiva acontecendo. Aqui, a apneia mista, não tenho nada. E aqui eu tenho hipopneia. Cada risquinho desse é uma hipopneia. Ô, Aqui, Thaís, pode mas aí perguntar. esse risquinho aí de apneia, cada risco, cada traço é uma apneia obstrutiva. Isso, Não, a gente não tem como saber o tempo de saturação aí, não. aqui não, não tem como. Aí o tempo da dessaturação a gente vê naquela tabela anterior que eu mostrei lá para vocês, tá? Tá? E o Thaís, a parte que tá branca aí, que não tem risco, é a parte que ele ficou sem respirar? Não, que ele não teve evento. Aqui você fala? Não, na apneia obstrutiva. Aqui, nesse vermelhinho. Aí, não, É, esse sim é quando ele teve um evento. Ele teve um evento. Mas ele aonde teve uma não parada, ele teve uma esse parada ou branco, teve ronco? não, ele teve a parada respiratória. É a apneia. O E ronco, aonde está sem risco? Aonde está sem nada nessa ele apneia não teve obstrutiva? nada, ele não teve apneia, porque nessa parte aqui, nessa linha aqui, ele está mostrando para mim somente os eventos obstrutivos. Qual que é a ideia do hipnograma? É eu tentar sobrepor todos aqueles outros parâmetros para ver o que que acontece ao mesmo tempo, tá? E nesse exame aqui, e nesse hipnograma, tem um fator que é bem interessante, tá? Que é aqui, ó, no estagiamento do sono, eu tenho aqui vigília, o vermelhinho aqui é sono REM, que é esse risquinho mais grosso é quando ele está em sono REM. Depois N1, N2, N3. Isso aqui eu explico para o paciente assim, gente, ó, pensa que você está numa estrada, né, dirigindo, então você começou, entrou na estrada, você demorou um tempinho, então ele vem andando aqui, ó, em vigília. Lembra que lá no começo ele teve uma latência para o sono de 30 minutos? Então, ele ligou o exame, demorou 30 minutos. Se eu pegar aqui, eu traçasse um risquinho aqui embaixo, daria ali 30 minutos para pegar no sono. Aí ele veio N1, N2, aí ele voltou lá em cima, ficou mais um pouquinho acordado. Depois ele voltou, veio N1, N2, veio N3. Lembra que a primeira metade da noite eu tenho mais N3, tá? Então, teve N3, depois ele voltou, teve um REM. Depois N2, N3, depois foi lá, acordou. E ele vai passeando durante todos os estágios do sono, tá? Então, eu vejo que aqui ele tem uma estrutura de sono, porque ele passa por todos os estágios do sono, não passa? Ele passa por acordado, N1, N2, N3 e sono REM. Então, ele passa por todos os estágios do sono. Mas olha só, gente, cada vermelhinho desse é sono REM, tá vendo? E olha como tá bem focado aqui os eventos dele.
Não tá? Vocês conseguem observar que existem mais eventos aqui quando ele está durante o sono REM? Né? E nesse relatório desse exame que eu mostrei para vocês, ele não trouxe para nós o índice de eventos de sono REM. Eu trouxe, deixa eu até ver aqui, mas não trouxe, não. Trouxe só o número, né? Só o número de eventos durante o sono REM. Ou ele trouxe o índice? Não, só o número mesmo. Né? O índice. Ou ele trouxe, deixa eu até ver aqui, peraí. Índice de apneia e hipopneia no tempo total de sono e do IDR no tempo total de sono. O índice está aqui em cima. Mas ele traz o índice só no tempo total de sono. Né? No REM, ele traz só o número. Então, nem sempre o relatório vai trazer tudo, né? Então, vocês conseguem ver aqui, ó, que durante o sono REM, ele tem mais eventos, tá? Aqui, esse C, gente, é quando faz o exame para titular a pressão do CPAP. Então, aqui pode ser a pressão do CPAP também, ou a posição corporal. Deixa eu ver aqui. Prono, supino, lado direito, lado esquerdo. Ele não registrou. Lembra aquela questão do registro? Ele não registrou. Ele não registrou a posição. Ó, não registrou. Lado esquerdo, prono, supino, lado direito. E esse C, eu acredito que ele não registrou. Aqui são os microdespertares no azul clarinho, acontecendo aqui durante toda a noite também. Movimento de pernas, cada risquinho é um movimento de pernas e cada risquinho aqui é um despertar. Thaís, oi, boa Oi, noite. É a Daniele aqui. oi, Dani. Tudo bom? Tudo. Eu sempre me questiono assim, eu estou enxergando aqui no hipnograma que durante o sono REM teve mais eventos de apneia, correto? Aí eu já ouvi você falando assim, é sempre muito perigoso ter apneia durante o sono REM. Mas É a mais. gente entende que está tendo essa apneia no sono REM porque está tendo atonia muscular? A causa dessa apneia ser mais frequente no REM é por conta do relaxamento muscular? Então, eu não posso falar só isso. Não posso falar que o paciente tem mais apneias durante o sono REM somente pelo maior relaxamento da musculatura. Mas Uhum. tem relação? Tem relação, porque é um marcador de sono REM, a atonia muscular. Só que por que que eu não posso falar que é só isso? Porque se ele tem, por exemplo, um limiar de despertar mais alto, ele vai tolerar mais a dessaturação que está acontecendo. Então, essa apneia vai ficar mais longa. Durante o sono REM, eu também tenho, Nani, aquela variabilidade da frequência cardíaca. Então, é Sim. uma mais grave pelos parâmetros, pela condição do sono, desse estágio de sono. Por isso que a gente fala que ele é uma apneia mais grave, tá? Mas eu posso falar obrigatoriamente que está mais relacionado, que está só relacionado ao relaxamento da musculatura? Não. Mas Não, tanto que acontece em outras é, etapas, né? Tanto que tem, acontece em outros estágios que não tem atonia. que não tem atonia. Mas eu tenho Certo. paciente que só tem apneia quando está no sono REM, eu tenho. É um fenótipo desse paciente, tá? Da mesma forma, esse aqui, ele não captou a posição, né? Mas pode ser que esse paciente tenha mais eventos quando está em posição supino. Pode, Supina. é, pode ser, mas aqui E ele não aí, captou. a gravidade do sono REM, para eu poder compreender, é mais grave ter apneias durante o sono REM, porque o risco é de, por exemplo, frequência cardíaca estourar, ficar muito alta e o paciente ter um AVC, um infarto dormindo? Alguma coisa do Olha, tipo? não, ele não vai, é assim, dificilmente, casos muito graves pode acontecer, mas não é comum o paciente morrer dormindo de apneia obstrutiva. Uhum. Normalmente, ele morre das consequências, tá? Ele morre das Sim, consequências. sim. Às vezes o paciente fala, nossa, matou, né? Morreu, a apneia vai matar o paciente. Porque às vezes o paciente assusta, né? Mas ele normalmente, a apneia, ela é muito grave pelas comorbidades que ela traz, Sim, sim, principalmente, a longo prazo. é, isso, Ok. principalmente. Uhum. Tá? Ok, obrigada. Gente, Carol, você tinha ficado na dúvida com relação a. Você falou que você tinha dúvida com o. Como fala, gente? O hipnograma.
Você quer fazer alguma pergunta? O que que você acha? Esclareceu? A gente tinha muita coisa mais para discutir, viu, gente? Mas pelo nosso avançar da hora, e a ideia era terminar às 8. Lu, tudo bem? Abre a câmera. Quem tá aí, gente? Abre a câmera, eu quero tirar uma foto. Olha a Tânia, quanto Thaís, tempo, Tânia. Diga, Lu, Thaís. Aqui, diga. eu tenho uma dúvida que eu acho que é muito básica, mas assim, esse trem não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Eu não sei se só, só eu que tenho essa dúvida ou todo mundo fica com vergonha de perguntar. Então, Mas pergunta, pelo amor é de o Deus. seguinte, essa história assim, de falar assim, a apneia é quando ocorre uma queda de 90% do fluxo, quando ocorre uma queda de 90% do fluxo medido pela cânula de pressão por 10 segundos. Isso. Em Ah, queda de 90% do fluxo. vou Porque te assim, mostrar. a pessoa, vamos supor, o basal dela é 97%. E Certo. aí ela caiu para 92%. Mas ela continua no 90%, ela não está. Tá acima de 90, né? Hã? Mas continua, você fala assim, ela está com 92, mas ela continua acima de 90. Continua acima de 90. Mas e a variabilidade cardíaca que acontece? E a arritmia? Será que tem alguma coisa relacionada? A Pois é. queda da fração é muito importante. Deixa eu te mostrar Aham. no gráfico para você conseguir visualizar, né? Vocês. Lembrar aqui vocês disso. Tá? Olha, Ô, aqui. Thaís, desculpa, mas eu acho que eu entendi a dúvida da Luciana. Acho que não é essa que você está respondendo. Desculpa, mas eu acho. Não, pode falar, é a Moniquinha? Tô te É vendo. eu mesma. Eu tô a câmera desligada, Ah, mas, tá. a Tá. minha voz está aqui. Não, eu acho que a Luciana não tem. Eu não sei, Lu, vê se essa é a sua dúvida. É Tá. 90% de queda do fluxo aéreo. Não tem nada a ver com oximetria, é do Dessaturação. fluxo, Isso. É entendeu? isso. É, então, é o Mas fluxo aéreo. tá, mas É, por por que exemplo, vai, 90% de quem? hã? Não, Ele deixa, para deixa de eu respirar, mostrar. 90% o ar que entra para ele diminui em 90%. Ó, deixa eu te mostrar aqui esse gráfico. Peraí, vai Hum, ficar mais fácil, quer ver? entendi, Ó, entendi. aqui eu Agora eu acho que tenho eu o entendi. gráfico de uma resistência de vias aéreas. O que que é a resistência de vias aéreas? Ó, eu tenho o eletroencefalograma, que são esses 4 primeiros canais aqui. Depois eu tenho o eletroencefalograma, eu tenho sensor no mento, depois eu tenho frequência cardíaca, e aí eu tenho o fluxo aéreo, o esforço respiratório e a oximetria. O fluxo aéreo pode ser por cânula ou termistor, que é colocado aqui variação de fluxo ou variação de temperatura, tá? Então, eu tenho esses parâmetros para definir se o paciente está tendo resistência de vias aéreas ou não. O que que é a resistência, gente? Vocês conseguem ver aqui, onde está amarelinho, que o fluxo aéreo está redondinho? Então, o paciente está Uhum, inspirando e respirando, inspirando e expirando, tá? uhum, A resistência de vias aéreas, consegue ver que tem um achatamento dessa curva? uhum. Isso aqui é Tá uma vendo? resistência de vias aéreas. Esse achatamento da curva, durante 10 segundos, associado ao despertar, isso é um evento de resistência de vias aéreas. Uhum. Então, Tá. vamos agravar um pouquinho mais? Então, isso aqui é uma resistência. O que que é a hipopneia? Tá? A hipopneia, gente, olha, eu tenho uma redução de 30% do fluxo de ar. Redução do quanto esse ar passa Uhum. pela via aérea. Lá Entendi. na resistência, no HERA, eu tinha uma diminuição, mas essa diminuição não preenchia o critério para hipopneia. Não era uma Uhum. redução de 30%, é uma redução, ele reduzia menos do que 30%, mas reduzia, tá? E aí Uhum. é um paciente que tem um limiar de despertar, no HERA, ele tem um limiar de despertar baixo, porque quando começa a diminuir a passagem de ar, ele já acorda. Uhum. Então, aqui Tá. na hipopneia, eu tenho essa redução do fluxo de ar por 30%, associado lá na oximetria a uma redução de 3 pontos percentuais e um despertar. Aí, Lu, Uhum. observa, olha, ele dessaturou primeiro, o verdinho, né? Diminuiu o fluxo de ar, desculpa, diminuiu o fluxo aéreo primeiro, e Uhum. depois o fluxo aéreo até
a queda do oxigênio ser captado lá no oxímetro demora um pouquinho. Por isso que a dessaturação, essa queda dos 3 pontos percentuais, ela não acontece simultâneo ao evento da apneia. Ela vem um pouquinho depois. Porque até esse sangue chega lá na ponta do dedo, para mostrar que caiu, demora um pouquinho. E ele vem depois. E por que que o despertar acontece depois? Porque o despertar que tira o paciente dessa obstrução, tá? Então, eu tenho a resistência de visa, resistência, o HERA. Gente, o HERA, eu não falei de... Opa, peraí. Voltou no hipopneia. O HERA, eu não falei de saturação. Falei, Lu? Não. Então, não tem nada a ver com a saturação, tá? É uma queda no fluxo, né? Um achatamento da curva durante 10 segundos associados ao despertar. A hipopneia, eu já tenho obrigatoriamente uma queda no nível de saturação, tá? Obrigatoriamente, faz parte do critério, certo? A queda, a diminuição do fluxo de ar em 30% associada à dessaturação e esse meu paciente acordando. E eu tenho um outro critério, queda de 30% do fluxo aéreo associado a uma dessaturação de 4 pontos percentuais. Então, aqui, obrigatoriamente, eu também dessaturo 4 pontos. E aí é aquele fator de confundimento que a Moniquinha falou para a gente. Olha, não tem a ver com o quanto a diminuição do fluxo aéreo não está correlacionado necessariamente com quanto vai cair da saturação. Tá? Então, faz parte, é o critério para diagnóstico de hipopneia, redução de 30% do fluxo associada a essa queda de 4 pontos percentuais, certo? Agora, o que que é a apneia? Qual que é a diferença da apneia obstrutiva? Eu tenho uma queda no fluxo de ar de 90%. Então, eu diminuo o espaço para passar o ar em 90% durante 10 segundos. Quando é na presença de esforço respiratório, né? Tá vendo que tem uma curvinha aqui? Então, ela é Tô. obstrutiva. A caixa torácica está funcionando. Mas o critério é esse. É só esse. É a redução de 90% do fluxo durante 10 segundos. Eu não tenho obrigatoriedade de dessaturar e eu não tenho obrigatoriedade de acordar. Então, o paciente com apneia de sono, gente, a apneia obstrutiva, ele pode entrar e sair de um evento obstrutivo sem necessariamente acordar. Por isso que muitas vezes eu tenho aquele paciente que é um apneico grave, que fala que não sente cansaço. Eu posso ter esse paciente? Quem já faz, já viu isso? Eu posso ter esse paciente que não tem nada de sonolência, que a apneia grave dele foi um achado. Foi porque ele ronca mesmo. E aí, esse ronco tá salvando, eu falo que tá salvando a vida dele, porque tá trazendo ele para tratar. Lu, deixa eu te mostrar outra coisa. É isso, é só dúvida, é essa? Era exatamente isso. Então, na Tá. hipopneia, eu tenho dessaturação. Na apneia, não necessariamente. Não necessariamente. Normalmente tem? Normalmente tem. Uhum. Mas não é critério para laudar. Mas é critério para laudar hipopneia. Deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui também. Thaís, enquanto você procura aí, então a Pode. hipopneia, quando ela tem 3% de desaturação, é a diminuição do fluxo em 30% e 3% de saturação. Necessariamente tem que ter o despertar. E quando Tem. ela tem 4%, você não precisa contabilizar despertar, Isso, não. tá? Entendi. Peraí, deixa eu achar aqui uma outra coisa. Peraí. Para mostrar para vocês essa questão do fluxo. Aqui, achei. Olha. Aqui, gente, vou tirar só para minha frente. Eu tenho uma respiração normal. Olha o fluxo de ar. A via aérea totalmente aberta. A limitação do fluxo é aquele achatamento da curva, diminui o espaço para passar o ar. A hipopneia tem uma redução de 30%
do espaço para passar o ar. E a apneia obstrutiva, eu fecho 90% do fluxo aéreo. Entendeu a diferença, Lu? Entendi. Agora ficou muito claro. Entendi. Tá ótimo. Não tem problema. Turma, mais alguma dúvida? Sim? Agora é o momento da gente discutir. Obrigada, Thaís. Vamos continuar a Aí semana vai que vem. aí só, Vamos. Thaís, quando a gente pensa que estreita tudo, era para passar menos oxigênio, né? Sim, mas normalmente passa, Patrícia, normalmente passa. Só não faz parte do critério para fazer o diagnóstico, É, entendeu? isso que dá um nó na cabeça. Normalmente passa. É. Renata, que saudade de vocês. Gente, abra as câmeras. Oi, Jamerson, tudo bem? Achei tão bom ver a Tânia aqui. A Tânia estava sumida. Ei, Thaís, querida, tudo bem? Tudo Tô com bom? saudade de você. Hoje eu lembrei de você, Thaís. Mesmo? Menina, hoje foi uma paciente no consultório que a gente botou um aparelhinho de avanço tem 3 meses. E foi indicado pela médica porque teve resistência ao CPAP. Aí ela chegou hoje no consultório toda alegrinha e tal. Eu falei, nossa, o que que houve? Eu ressuscitei minha vida com esse aparelho. Eu falei, Ó, gente, gente, tá vendo? Tão bom, né? não, Bom demais. olha, ganhei meu dia só com isso. Ela falou que eu não conseguia nem subir um morro. Eu já fui fazer caminhada, eu acordo bem, eu agora estou com uma vida ressuscitada. Olha, Thaís, não foi uma graça isso. É tão bom, não é? É Não, tão é bom. ótimo, Você sem mudar a brincadeira. vida da pessoa, você mudar a vida da pessoa. É muito bom. É muito Aqui a bom. gente está em vento e poupas, hein? Com a Sim. sociedade, nos eventos e tudo. Morrendo de Muito saudade de bem, vocês. Tânia, muito. Gente, olha, nós estamos tentando organizar um encontro de turma em outubro, lá em BH, viu? Então, já se Nossa, organizem aí. Esse fim de semana a gente já fecha datas, e aí eu quero ver todo mundo lá, para a gente encontrar, põe fazer no assim. grupo para a gente poder se programar o quanto antes. Vamos, essa semana, se Deus quiser, eu já fecho isso para Thaís, nós. Ah, oi, o Tony. que é? Tudo bem, né? Me Tudo. dá uma luz aqui. O que é o melhorar a estrutura do sono? É que ele tenha a porcentagem dos estágios do sono equivalente ao padrão de normalidade. Ele tem uma estrutura de sono boa é quando a proporção dos estágios do sono são adequadas. Entendi. Tá Até ok, cinco por obrigado. cento de N1, até 5% de N1, né? 40, 50% de N2. Quando ele melhora, quando ele tem e passa por todos os estágios do sono, atendendo as proporções, é um ideal. Entendi, obrigado. De nada. Gente, é muito bom ver vocês aqui. Esse fim de semana a gente tem, né, BH, as duas turmas, isso é muito bom estar com vocês lá. E eu quero ver também as nossas carinhas. A Lívia, e aí, Lívia, de Pá do Pará, que delícia, gente. Bom demais vocês aqui. Thaís, né? Ó, um beijo para vocês, boa noite a todos. A gente se vê segunda-feira. O Tony tá toda semana lá, eu vejo o Tony sempre lá nas lives, né, Tony? Segunda-feira de manhã, 7 horas, falando de rotina clínica, e terça-feira, às 7 da noite, aqui com vocês. Tá bom? Ó, um beijo para todo mundo, boa noite, e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Obrigada. Nada, turma. Boa Beijo. noite. Boa noite.